Shalom, shalom, grande Shalom, apóstolo. Como é que você está, grande cara? apóstolo Ricardo Ribeiro, tudo bem? Tava com saudade de você já, pô. Rapaz, sabe que a gente cria uma interface tão legal, uma coisa tão tremenda, né? Que eu já tenho vontade de conhecê-lo assim, de estar junto mesmo, de conversar, fazer fazer um bate-papo. Aqui no Sul nós dissemos assim, vamos tomar um chimarrão juntos, né? Ah, pô, chimarrão é bom demais, hein, cara. É, Eu São quero. Paulo é um café, não sei como é que vocês falam aí no Rio, né? É, aqui no Rio a gente gosta de comer churrasco. Também. Aqui em Teresópolis é serra, a gente gosta de comer É, comida aí já está quente, mais né? parecido com No conosco aqui, eu sul, estou perto de né? Gramado, né? Puxa vida, hein? Quantas vezes eu Então, fui aí em Gramado ministrar, que bênção. É bom demais, né? maravilha, maravilha. Né? Mas Então, querido, quando acabar essa pandemia, eu vou dar um jeito da gente se encontrar. E com eu certeza. acredito, Tá. Deus me falou. Tem muita gente tentando vender material muito, assim, eu não vejo nada contra, não. Eu também tenho vendido meus livros, meus cursos, mas eu tenho evitado falar, porque Deus Claro, falou que o maior ativo que se constrói nessa pandemia é relacionamento, é network. isso Eu é creio que, fantástico. não é verdade? Eu creio que uma aliança que eu faço com você, com Coraiola, com os outros apóstolos aqui, vale mais do que 40, 50 mil reais que eu for vender em curso, porque o dinheiro a gente gasta, mas a aliança, ela nos leva para muito mais longe, né? Eu tenho, Exatamente. eu tenho pensado muito nisso, apóstolo. Eu estou trabalhando Esse é, nessa visão. é. Porque, na verdade, esse é um pensamento para gente que tem visão de reino, né? Visão de reino, né? Tu sabe que eu tenho, através da escatologia apostólica, feito conexões assim inusitadas. Desde pentecostais roxos tradicionais, lá remotos, lá do norte do país, presbiterianos, sabe? Norte a sul, assim, tanto geograficamente como assim em termos de pensamento, e a visão de reino tem que se estabelecida, né? Assim, É, eu vejo assim que o mais importante, muitas vezes, nós quebrar essas barreiras denominacionais que às vezes ainda a gente carrega, né, Ricardo? Infelizmente, né? Em prol do reino e do seu rei, né? Entende? Então, acho que isso é fundamental, né? E a gente tem que ter o coração aberto para isso, para falar com o diferente, para entender o diferente, que pensa teologicamente diferente da gente. Enfim, eu vejo assim que a sinceridade, né, e o amor e a humildade, elas estando na frente, a gente quebra barreiras, a gente quebra barreiras, né? Tem amém, muita amém. gente me contatando nesses dias, né? Eu acabei fazendo, encarreirando uma série de lives aí para lá e para cá, e muita gente me perguntando, com dúvidas, e eu digo, pá, é evidente que tenha-se dúvidas, né? Porque, afinal de contas, o nosso motivo aqui, nossa intenção, eu creio que a tua intenção não é em uma hora de live a gente poder, É verdade, infelizmente, verdade. não dá para explicar aquilo que se gostaria. Nós queremos é despertar, né, Ricardo? É. Despertar. Né? Eu vou aproveitar aqui, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou deixar Uhum. uma introdução aqui, e essa introdução é importante porque esse vídeo vai ficar no YouTube e o Sim, pessoal que for chegando vai entender, né, o que está acontecendo. Daqui a pouco, manda lá. quando nós estivermos no meio da live, eu faço de novo. Eu só vou te pedir um favor, apóstolo. Eu não tenho aqui. Não, nada disso. Pode deixar o comentário. Eu sou o contrário do Coraiola. Eu gosto do comentário. Pode deixar. Eu vou te pedir um favor. Quando chegar no meio, mais ou menos, quando estiver chegando no final, me avisa, porque eu estou sem relógio. E como foi Tá, você que me convidou, aqui não avisa, tá? Aqui não avisa para mim. tá bem, tá Mas bem. eu vou fazer uma introdução aqui e no meio da live eu falo de novo o que está acontecendo para quem chegar atrasado. Nós Tá bem. estamos em uma maratona apostólica e profética que Deus me orientou a fazer com apóstolos, com profetas, com líderes de relevância no Brasil. E nós estamos hoje na 20ª. Olha que interessante, apóstolo.
Essa aqui é a 20ª live. 20ª. A nossa primeira live, onde nós fizemos escatologia parte 1, é a 10ª. Interessante. Então, isso é fácil de memorizar. Então, quem estiver assistindo essa live aqui, gente, vocês vão ficar com algumas questões. Assistam a live número 10. Depois eu vou dizer como é que você faz para assistir a número 10. Mas já aviso que no meu link aqui na bio você vai achar a série apostólica e profética completa, viu? E eu já quero dizer para vocês o seguinte: na live 10, nós trabalhamos um assunto principal, que é a desmistificação da grande tribulação, da escatologia futurista. A escatologia futurista, ela sempre vai olhar para frente acreditando que o que Jesus falou sobre os sinais dos tempos ainda vão acontecer. Então, se nós estivéssemos hoje no ano 3000, as pessoas ainda aí estar falando, meu Deus, quais são os sinais que virão? Quais são... Não. Então, nós aqui trabalhamos e não, o apóstolo não vai dar detalhe nisso hoje, mas se você vai comprar o livro dele que ele vai mostrar aqui. Nós trabalhamos com uma escatologista chamada escatologista preterista parcial. Está aí o livro, pode mostrar aí enquanto eu falo. É a escatologia preterista parcial, também conhecida como escatologia apostólica ou escatologia vitoriosa. Então, daqui a pouco a gente volta a falar do livro do apóstolo, que você vai comprar, eu quero que vocês comprem. E na live anterior, nós trabalhamos só sobre a questão da grande tribulação. Por quê? Eu vou resumir em 1 minuto. Mateus 23, Jesus estava falando com os fariseus e com os hipócritas religiosos daquela época, e Jesus falou assim, olha, não ficará pedra sobre pedra. Ele estava falando sobre o templo que seria destruído em mais ou menos 70 depois de Cristo. E Jesus falou em Mateus 24, antes disso, porque os discípulos haviam perguntado quando haviam de acontecer essas coisas, Jesus falou, antes disso acontecer, haverão sinais, haverá fome, haverá peste, haverá rumores de guerra, pessoas vão correr de um lado para o outro, terremoto. Então, Jesus estava falando dos sinais que iriam acontecer antes da queda do templo, que dividiria o tempo da lei e do judaísmo sacerdotal, que acabou naquele dia, e o tempo apostólico que começou naquele dia. Então, a grande tribulação que a cultura evangélica adotou, de que sempre diz que haverá uma grande tribulação baseada nesse texto, nós desmistificamos essa ideia na live número 10, que você precisa assistir para não ficar confuso. Outra coisa, foi falado uma frase que nós até oramos hoje baseado nessa frase, apóstolo. Uma frase que o apóstolo falou na última live, que eu gostei, minha esposa recebeu, eu recebi. É que a Bíblia, Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, a grande tribulação é uma coisa, aflições é outra, porque a gente sempre, quando passa por momentos de aflições como esse de coronavírus, sempre vem a ideia, será que estamos já na grande tribulação? Mas as tribulações que Jesus falou já se passaram no ano 70 depois de Cristo. Depois disso vieram outros terremotos, outras fomes, outras pestes, e isso sempre vai acontecendo. Hoje nós vamos falar sobre 2 assuntos, se o tempo permitir, que eu já estou tomando tempo aqui. Hoje nós vamos falar primeiro sobre o anticristo e, se der tempo, nós vamos falar sobre o único arrebatamento, porque muita gente acredita que o arrebatamento é igual Casa Bahia, verá várias partes, né? Primeiro Jesus busca uma parte, depois outra. Então, vamos falar de anticristo logo, de cara, dá para fazer isso? Dá para fazer, dá para fazer. Porque, gente, olha só, o apóstolo Henrique, eu já aprendi a conhecer o apóstolo Henrique. Eu sou mestre, mas ele é mais mestre do que eu. E ele é extremamente zeloso com a metodologia para construir um assunto, para poder chegar a um determinado assunto. Eu já percebi isso. Só que algumas dúvidas que vocês vão ter, está no livro. Se eu quiser finalizar esse assunto de uma vez só com vocês, eu vou precisar marcar 10 lives com ele. E eu sei que ele não vai ter tempo para isso, talvez eu não tenha também. Infelizmente, a gente não tem todo esse tempo que a gente gostaria, né? Mas tenta ver aí o que a gente consegue fazer. Fica à vontade. Não, eu até ia te sugerir
vamos fazer na ordem que... Vamos tentar fazer na ordem que o pessoal pensa. Primeiro o pessoal pensa no arrebatamento secreto, depois que na teologia dispensacionalista, que começou a ser ensinada na igreja a partir do século XIX, né? Através dos estudos da Bíblia de Scofield e do Seminário de Dallas, os missionários norte-americanos foram para o mundo inteiro, e graças a Deus que eles vieram para o mundo inteiro, foi a grande nação missionária que impactou o evangelho em todas as nações, né? Hoje já mudou um pouco esse movimento de evangelização, mas esses missionários chegaram aqui com a Bíblia de Scofield debaixo do braço, com esse pensamento da grande tribulação, que já vimos a live passada, sobre as questões do final dos tempos, sobre os sinais da vinda de Jesus, que já desmistificamos. Mas eles falam também, e nós aprendemos isso no nosso tempo nós todos temos menos de 100 anos de idade, quer dizer, isso começou a ser ensinado lá, não faz tanto tempo assim, 100 anos, antes não se ensinava assim a escatologia em todo o tempo da igreja, e muito menos no tempo dos apóstolos. Se ensinava o quê? Começou a se ensinar que ia ter um arrebatamento secreto da igreja. Né? E depois viria então o governo do anticristo. O que é o arrebatamento secreto? O arrebatamento secreto, na visão tradicional de escatologia que vemos hoje, que temos hoje na maioria das igrejas, é o arrebatamento da igreja, o escape da igreja por conta da grande tribulação que virá e o governo do anticristo. E aquela ideia das pessoas procurando, cadê a igreja? Cadê a igreja? Sumiram os crentes, cadê aquele... Sim, é exatamente o filme Deixá-los para Trás. Então, aquela ideia tremenda, né, de que aviões, daqui a pouco o piloto some, então, desastres, né, os carros andando, se desgovernando, né, daqui a pouco a mãe caminhando no parque e a roupa do bebê ficou no chão da criança, mas a criança não está lá. Então, essa é a ideia de um arrebatamento secreto, de um arrebatamento de crentes, né, da igreja. Por conta, esse conceito, esse ensino, ele não existia, jamais existiu, antes que John Nelson Darby começou, né, a pegar esses ensinos e transformou. E eu explico detalhadamente na história como é que isso se desenvolveu, não vou perder tempo com isso agora. Só entendam uma coisa. Ele não vai explicar, mas fique claro, essa doutrina desse arrebatamento secreto, essa doutrina escatológica que nós crescemos ouvindo, surgiu no século XIX, gente. Ou foi ontem, recente. Foi ontem. Isso precisa ficar claro na cabeça de vocês. Antes não era assim. Como era antes? Antes nós tínhamos o pensamento, alguns pensamentos diferentes, evidentemente, porque são 3 escolas de pensamento das profecias, mas essa questão de um anticristo pessoal, que nós vamos falar hoje também, de arrebatamento secreto, não existia. Isso começou a se falar depois de 1900, praticamente, né? Isso ganhou força, Ricardo, nos Estados Unidos, por conta da Grande Depressão e das 2 grandes guerras mundiais. Então, criou-se uma cosmovisão que o mundo ia de mal a pior, que tudo apontava para um governo, as coisas iam tão mal, a igreja seria arrebatada e isso apontaria para um governo de um anticristo. Isso por conta de umas leituras equivocadas do livro de Daniel, das profecias de Daniel e da própria interpretação fora de contexto de Mateus capítulo 24. Então, veja bem, arrebatamento. Quais os versículos na Escritura que falam de arrebatamento? Apóstolo Ricardo Ribeiro. Quais os que falam de arrebatamento? O único ou o principal versículo que fala de um arrebatamento, claramente sobre um arrebatamento, é 1 aos Tessalonicenses, né? Então, o que acontece ali?
antes da invenção do arrebatamento, né, que foi no secreto, que foi ali por volta de 830, 1900, todos os comentaristas bíblicos interpretavam 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18 como referindo-se à ressurreição. Vamos ler esse texto? Vamos lá, lê aí. Olha aí. Pega a Bíblia, queridos. Vamos pegar a Bíblia, 1 Tessalonicenses 4. Vamos ler só do 14 ao 17, tá bem? Vamos Gente, eu quero que vocês encontrem um arrebatamento. Eu desafio alguém a encontrar um arrebatamento secreto nas palavras que o apóstolo vai ler aí agora. Eu vou contar uma historinha, eu gosto de contar essa historinha. Eu li isso. Eu nem me lembro mais em que livro eu li. Tinha um pastor muito famoso, Estados Unidos isso, tá? E ele falou para sua esposa, faz muitos anos isso. Meu bem, hoje eu vou falar na igreja sobre o arrebatamento secreto. Vou falar de 1 Tessalonicenses, né? E a esposa, tá bem, tudo bem. Aí ela foi ler o versículo. Daí daqui a pouco ela chamou o pastor num canto, disse assim, meu querido, meu bem, esse versículo aqui é muito barulhento para ser secreto. Então vamos ler agora o versículo do arrebatamento secreto, gente, por favor. A gente tem que brincar um pouco, para descontrair um pouco. Disso. Né? Eu gosto muito. Porque o versículo do arrebatamento secreto é o versículo mais barulhento da Bíblia, Ricardo. Não tem como. É o mais barulhento da Bíblia. Então não tem como ser secreto. Vamos lá. Olha lá. 1 Tessalonicenses 4, do 14 ao 17. Vou ler aqui no computador que está mais fácil. Que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Alarido. Olha só que secreto. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Sabia que voz de arcanjo é um trovejão? Para começar. E com a trombeta de Deus ainda. Alarido, voz de arcanjo e a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ok? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, aí é que aparece essa palavra, juntamente com ele nas nuvens, a encontrar, isso aqui é muito importante, eu preciso explicar isso daqui a pouco, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E aí alguém perguntou, mas aqui só tem arrebatamento de crente, né pastor, né apóstolo? Digo, sim, o arrebatamento geral não está escrito aqui, está em outros textos. Já vou mostrar. Por que Paulo está falando isso aos Tessalonicenses? Eles estavam sob intensa perseguição, né? A própria Bíblia diz isso. Depois você pode até dizer os versículos. E Paulo estava consolando os crentes ali acerca, né? Que muitos estavam morrendo debaixo dessa perseguição. Lembre-se que Jesus tinha profetizado em Mateus 24 que haveria uma intensa tribulação, perseguição. Ia ser o negócio, ia ser pau. Paulo estava comendo, e aqui, se você vai ler a primeira, a segunda de Tessalonicenses, você vai entender que Paulo agora aqui está consolando acerca de não. Os nossos irmãos que morreram, nós vamos nos encontrar juntos depois na ressurreição. Estava dando um consolo. Então ele explicou esse texto do arrebatamento, que na verdade é o texto da ressurreição. Mas agora veja que interessante. Eu quero chamar a atenção sobre como é que é a figura do arrebatamento secreto, tradicionalmente, como é falado na escatologia dispensacionalista, futurista, né? A igreja é arrebatada, ok? Se encontra com o Senhor nos ares. Até aqui, tudo parece perfeito, só que não é secreto. Tudo bem, mas vamos tentar entender. A igreja é arrebatada, se encontra com o Senhor nos ares e fica por aí. 7 anos, né? 7 anos por quê? Para escapar da grande tribulação, governo do anticristo. E depois desses 7 anos, vem com o Senhor para governar no milênio. Ok, essa é a visão tradicional. Né? O escape
né? A igreja não consegue cumprir o propósito, não consegue cumprir com a grande comissão, o mundo vai de mal a pior, então o que eu tenho que fazer? Tomara que Jesus venha logo e eu vou me embora, né? Que para mim é uma coisa muito importante ressaltar aqui, porque essa visão torna a igreja essa igreja doente que a gente vê hoje, que é uma igreja inoperante, uma igreja inoperante que só funciona dentro das quatro paredes, porque o subconsciente, eu falei isso na outra live, o inconsciente coletivo da igreja, por causa dessa teologia, pensa: para que eu vou ficar preocupado em salvar o mundo se o anticristo está chegando mesmo e vai dar tudo ruim? Jesus vai voltar, vai me buscar, Maranata. Então, essa teologia é maligna para a igreja entrar em paralisia espiritual. Segue. Na verdade, é uma igreja que é uma teologia, perdão, que proporciona os profetas dos profetas do caos estabelecerem um evangelho de medo, um evangelho de coação, um evangelho de derrota, um evangelho onde a igreja não consegue cumprir o propósito, um evangelho onde as portas do inferno elas vencem, elas não são derrubadas. Elas prevalecem contra a igreja. Jesus diz que não prevalecerão. Não prevalecerão. Bom, deixa eu entender esse negócio, deixa de fazer entender o pessoal que está aqui conosco, esse negócio do Senhor nos ares, né? O Senhor nos ares. Então, a escatologia tradicional diz que a igreja vai se encontrar com o Senhor nos ares e vai ficar por aí 7 anos e depois vem para reinar. Só que essa palavra, encontrar, se nós for para o original grego, queridos, essa palavra encontrar, ela recebe o sentido de ir ao encontro de alguém que está chegando para um destino. Vou explicar melhor. Ir ao encontro de alguém que está chegando para um destino. Veja só, eu convidei o Ricardo para vir aqui no Sul, ok? Então, o Ricardo vem para cá e eu vou me encontrar com ele no aeroporto. Ok? Essa é a palavra que está sendo usada aqui. Eu vou me encontrar. Mas eu não vou ficar com o Ricardo no aeroporto, ou seja, em Porto Alegre, há 7 anos, em algum lugar. O destino do Ricardo é vir aqui comigo. Ok? Então, Jesus está vindo para a Terra. Ok? Está vindo. Está voltando. Ok? Está vindo, segunda vinda. Há um arrebatamento. A igreja se encontra com Jesus nos ares. Ok? Mas ela não fica lá. Ela vem. É um encontro para vir. Jesus não muda de direção. Ele vem. O objetivo do Senhor é vir estabelecer de fato, em definitivo, o reino na terra. Né? Então, essa palavra ela é muito importante para nós entender isso, um pouquinho de exegese, de hermenêutica, nós precisamos, porque esse encontrar, eu vou falar aqui, para quem gosta dessas coisas, é a expressão apanteses em grego. Ela é usada naquele texto que Paulo estava viajando para Roma, em Atos 28:15, e os discípulos vieram ao seu encontro. Não significa que Paulo ficou naquele lugar, Paulo continuou para Roma. Então, encontrar no sentido de seguir um destino, se encontrar com ele. A mesma palavra é usada 2 vezes, tá? Naquela parábola das 10 virgens, Mateus 25, que significa que elas foram encontrar o noivo. Mas elas não foram para o noivo, para um outro determinado lugar, não. As virgens foram se encontrar com o noivo e para lhe dar boas-vindas. Entenda? Nós seremos arrebatados, encontramos com o Senhor para lhe dar boas-vindas, mas ali a gente não sabe como vai acontecer, a Bíblia não é clara com relação a isso, verdade, que tempo vai demorar isso, mas certamente não é 7 anos, e aí viremos para a terra, para estabelecer de fato o reino do Senhor, de uma forma total, de uma forma integral, porque eu não sei se foi nessa live que eu falei, as 3 manifestações do reino básicas, é a manifestação pessoal,
quando Jesus disse, o reino está dentro de vós, a manifestação coletiva, onde Jesus disse que o reino está no meio de vós, e a manifestação plena do reino, quando o rei vem junto a reinar. Né? Então isso só vai acontecer na segunda vinda. Ok? Dá uma segurada aí. Então, gente, a gente fala de escatologia vitoriosa, então vocês têm que entender por que essa palavra vitoriosa. Porque a igreja está em uma ascendência. Jesus colocou Adão na terra, Adão pecou, Adão contaminou o propósito, né, em vários aspectos, e Deus começou a construir no Antigo Testamento as figuras para preparar a igreja. E quando Jesus vem, Jesus fala assim, olha, eu vou derramar, e aí eu tenho falado isso nas últimas 20 lives aqui, que é a capa de Elias, que é os 5 ministérios, que é o apostólico, profético e os dons do Espírito Santo. Deus derramou tudo isso na igreja com um propósito. A igreja vai e deve triunfar para tomar a terra. O papel da igreja não é ter um templo e ficar erguendo as mãos e dando glória a Deus. O papel da igreja é tomar a terra, governar. Então, Apocalipse é um livro que vai levando... Você vai perceber o capítulo 21 de Apocalipse, que termina dessa maneira. A igreja triunfante. E a escatologia apostólica, que é essa que está sendo falada para vocês, ela fala sobre isso. Então, entenda. Quando Cristo vem nos encontrar não é para nos levar, nos esconder e falar assim, calma, não criemos pânico, o diabo vai assumir a terra. Não, Jesus vem nos encontrar porque nós vamos continuar o processo da igreja apostólica aqui, agora na companhia dele. Eu quero, isso mesmo, Ricardo, eu quero dar uma outra base bíblica, o pessoal acha que a questão do arrebatamento secreto, isso não tem base bíblica nenhuma, tá? Eu vou falar um outro texto que está em Atos, capítulo 1, verso 11, se não me engano, que diz que Jesus virá da mesma forma como foi visto ascender aos céus. Lembra, no monte da ascensão de Jesus, está escrito que ele virá, os anjos se manifestam ali, há uma manifestação de anjos que dizem, olha, varões, do jeito que vocês estão vendo ele subir, é o mesmo jeito que vocês vão ver ele descer. Então, é visível, todo olho verá. Entende? Nós estamos aqui tratando sobre arrebatamento secreto, gente. Você que está chegando aqui, está caindo de maduro aqui, seguinte, não tem arrebatamento secreto da igreja. Haverá um único arrebatamento no dia final, no julgamento, e esse arrebatamento vai ser dos crentes e dos não crentes. Sabe por quê? Porque é o seguinte, a ressurreição do último dia é o tema de todo o livro, todo o testamento. Não há espaço para a continuação da história humana, da humanidade pecadora depois da vinda de Cristo. Olha só, João 5, 28, 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, todos que estão no sepulcro. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Então, queridos, não tem Casa Bahia. Ricardo fala não Casa Bahia. Não tem parcelamento. Não tem parcelamento. Não tem parcelamento, tá? Então, queridos, essa doutrina de ser retirado, de ser raptado, para não passar por uma tribulação, ou alguns ensinam até, o dispensacionalista, já tem uma versão de dispensacionalismo progressista ou histórico, que diz que não, a igreja passa pela tribulação, né? Passa pela tribulação, e aí vem o arrebatamento. Mas não tem nenhum nem outro. Primeiro nós já vimos, não tem grande tribulação. Essa grande tribulação que é ensinada dessa forma na igreja, ela já aconteceu no ano 70 Domini, depois de Cristo, com a queda de Jerusalém, com a destruição do templo, através do Império Romano. Então, e para quem chegou atrasado, preciso deixar claro isso. Assista a live de número 10, porque essa aqui é a live de número 20. Porque aí você vai entender isso que ele acabou de falar, que a grande tribulação da Bíblia, Bíblia purinha. Aqui em cima no meu link, ministérioricardoRibeiro.com.br, tem um botão, você clica, tem um botão vermelho,
a série 5 Ministérios, o vídeo 10, ele vai explicar essa questão de que a grande tribulação já passou. Agora nós vivemos aflições, não tribulação, Exatamente. aflições. Outro texto aqui para desmontar o arrebatamento secreto da igreja. Atos 24:15. Tendo esperança em Deus, como esses mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição dos mortos, assim dos justos como dos injustos. Então é tudo numa vez só, queridos. Jesus vem, a ressurreição geral, a igreja se encontra com Jesus nos ares para descer à terra. Apocalipse 21 diz que a Nova Jerusalém não é uma cidade de ouro. Isso é uma figura metafórica. A Nova Jerusalém é o corpo de Cristo, é os santos, somos nós. Essa é a Nova Jerusalém. Então, isso desce com Cristo para reinar definitivamente com ele na terra. E aí tem as duas linhas, né, que nós podemos, não temos tempos aqui, não vamos falar sobre isso. No livro eu toco sobre isso, é a questão do milênio. Uns acreditam que a partir daí inicia um milênio, né, que pode ser literal ou não, isso não é muito importante, 1000 anos, milênio é 1000 anos, vem de 1000 anos, mas nós entendemos que não é um número literal, muitos entendem dessa forma. E outros entendem, né, que o milênio se finda quando Jesus vem. Essas duas formas de entender o milênio, elas não ferem a escatologia apostólica. Por quê? A escatologia apostólica preconiza o avanço da igreja. A igreja vitoriosa, cumprindo com a grande comissão, com o discipulado das nações, até que Jesus seja liberado. Hebreus 9 diz que Jesus aguarda, olha só, Jesus aguarda até que todos os seus inimigos sejam postos por estrados de seus pés. Esse trabalho é de quem, Ricardo? Esse trabalho é meu e teu, e de você, é de você que está nos assistindo aí. Esse é o trabalho de colocar todos os inimigos de Jesus. Tem 3 versículos no Novo Testamento e mais um no Antigo Testamento, que é o Salmo de Davi, que fala isso, que Jesus, ele aguarda. Tem um que diz bem claro, Ricardo, que ele ascendeu aos céus, está sentado à direita de Deus e aguarda então que todos os seus inimigos sejam colocados sob estrado de seus pés. Uau! Uau! Aí entra um gancho para falar rapidamente do joio e do trigo, né? Claro, claro. O joio é permitido, a parábola do joio e do trigo é muito clara, que o joio é permitido crescer junto com o trigo. E lá no final, o joio é retirado e vai para o fogo. E sobra o quê? Muito trigo. Ou vocês acham que é muito joio e pouco trigo? Alguns entendem que é muito joio e pouco trigo. Eu não consigo compreender disso. Se Jesus dá uma parábola da vida real, ninguém faz uma plantação de trigo esperando colher mais joio do que trigo. O joio tem permissão para estar junto. Tem. Jesus disse, deixa lá, deixa ele lá, que no final isso vai ser separado. Agora, é um pouquinho de joio, é um pouco de joio, só que é muito mais trigo. Muito trigo. Isso vai ser no final. E sobre... Né? É bom acrescentar logo nesse contexto, é uma coisa que eu também gostei de aprender, que é a citação de Jesus sobre os dias de Noé. Será como nos dias de Noé? O pessoal usa esse texto. É verdade, bem lembrado. O pessoal usa muito esse texto para dizer que um será deixado, o outro vai ficar, não sei o quê. Será como nos dias de Noé? Será? Como é que foi nos dias de Noé? Se será como os dias de Noé, quem é que foi protagonista da história? Protagonista da história foi Noé e a sua família dentro da arca. Eles fizeram o protagonismo todo da história. Quem é que foi expurgado? O mal, o mundo cruel que rejeitou a Deus. Inclusive, para ficar bem claro,
Quem ficou na terra depois do dilúvio? O povo de Deus. Então, quem é que foi deixado para trás? quem é que foi deixado? Quem é que morreu? Quem é que morreu? Quem é que sumiu? Quem é que foi aniquilado? Foi quem sofreu o dilúvio. Então, a ideia da Arca de Noé, tem gente que imagina a Arca de Noé o arrebatamento. A arca voou, foi para o céu e deixou o mundo. Não é isso. É o contrário. A arca é Jesus vindo. A arca é Jesus. Jesus guardando a igreja para que o joio seja separado. É o contrário. Vejam só. Embora muitos acreditem que a terra de fato vai ser destruída, e eu não acredito nisso, embora tenha um texto de João lá que dá aparentemente se entender, mas ali nós temos que entender as metáforas que são utilizadas. Na verdade, há uma destruição do pecado, porque, fazendo um paralelo com o dilúvio destruiu o quê? O pecado. A terra não foi destruída. A terra continuou sendo terra. Continuou sendo terra. A vida começou de novo. Deus deu uma nova aliança. Fez a nova aliança com Noé, para que todos nós somos descendentes daquela família. Concorda com isso? Todos nós. Exatamente. Todos nós. Então, queridos, nós precisamos desmistificar a questão do arrebatamento secreto. O arrebatamento secreto, ele não cumpre o propósito, não tem base bíblica, ele gera uma mentalidade escapista, né? Porque as pessoas ficam pensando, pô, será que vale a pena eu investir? Será que vale a pena eu estudar? Será que vale a pena eu me formar? Será que vale a pena eu guerrear, eu lutar pelas coisas? O mundo cada vez mais competitivo, e isso é verdade. Isso é assim mesmo, a ciência está se multiplicando, não é? A palavra Jesus está voltando. Eu vejo isso hoje no Facebook, nesse tempo de coronavírus. A palavra Jesus está voltando, ela é conectada à dor, a medo, né? Jesus está voltando. As pessoas estão em depressão. Jesus está voltando, se tornou sinônimo de o anticristo vai governar, a nova ordem mundial está chegando, o Espírito Santo vai sair da terra, que é outra história que eu acho que não vai dar tempo da gente falar aqui hoje. Não. Né? Que é um outro pepino que inventaram aí. Mas vamos lá, segue aí. Mas podemos conversar um pouquinho do anticristo, eu não sei, o que você acha? Olha só, anticristo, gente, o pastor vai falar sobre isso. Então, só para fechar essa questão do arrebatamento, primeiro, assistam a live número 10. Aqui em cima no Instagram, na minha bio tem o meu site. No site tem um botão vermelho escrito Série Apostólica e Profética. Clica lá. Outra coisa, gente, todo mundo que está me vendo pela primeira vez aqui, me chama no WhatsApp. Meu WhatsApp também está no meu site. Por quê? Porque eu vou te colocar num grupo onde você vai receber material complementar de tudo isso. Me chamem no WhatsApp, no link está na bio. Não achei teu WhatsApp, está aqui, gente, só clicar no link da bio. Tá? E, para finalizar esse assunto aqui, então, é um arrebatamento onde Jesus vai vir de uma vez só sobre a terra. Né? Deixa eu responder uma pergunta aqui, eu estou vendo, a volta de Jesus é antes do milênio, é do Fernando. Fernando, a volta de Jesus é a consumação de tudo, na visão pós-milenista, tá? Na visão pré-milenista apostólica, por exemplo, historicista, Jesus vem e o milênio começa. Esse milênio não precisa ter 1000 anos, tá? É um tempo de paz e prosperidade. Na visão pós-milenista, o reino também avança, e em determinado momento, que a gente não sabe, exatamente não sabe o dia, não sabe a hora, não haverá sinal, Jesus vem para governar. Na verdade, para a igreja não muda nada, porque nós, nas duas visões de milênio, nós temos que cumprir com a grande comissão. É isso. Cumprir com a grande comissão, discipular as nações, colocar os inimigos de Jesus debaixo dos seus pés, né? Fazer com que a igreja avance. Nós temos uma linha do apostolicismo, ele tem uma linha que nós chamamos dos 7 montes, tá? Isso, para quem não entrou, não conhece isso, é importante você começar a se inteirar disso, né?
Os 7 montes, na verdade, a escatologia apostólica na prática, eu sempre brinco com isso, né? Porque os 7 montes, a base dos 7 montes é guerra espiritual, conquista de cidades, né? A influência da cosmovisão cristã em todas as esferas de uma sociedade, né? E isso aí só é possível se nós entendemos que a igreja avança e as portas do inferno não prevalecem, né, contra ela, em hipótese alguma, ok? Gente, então... alguém botou ali antes que nós não iremos morar no céu. Corretíssimo. O nosso destino continua sendo a Terra. Uma Terra restaurada, uma Terra muito melhor da que nós vamos deixar, mas é a Terra, né? É a Terra, exatamente isso. Gente, agora entendam uma coisa. Primeiro, não dá tempo de falar tudo aqui. Então, o apóstolo tem um livro maravilhoso. Mostra o livro aí, apóstolo. Aqui. Mostra aí. Segundo, vocês têm que comprar esse livro. Me procurem, ou procura ele direto no Instagram dele. Segundo, o fato de dizer que nós... Porque tem gente que pira o cabeção. Eu já estudo isso há tempo, dessa parte. O fato de dizer que nós não iremos morar no céu não significa que nós não iremos acessar o céu. É outra história. Nós teremos corpos glorificados em um tempo e vamos viver, não apenas no céu, nós vamos conhecer onde a NASA não entrou, a Via Láctea, é muito além, a eternidade. É bom, aí é outra história. É uma outra história. Porque senão, é só Terra. Aí o pessoal pira. Eu preciso deixar isso. Agora, outra coisa, gente. Outra coisa. Quanto tempo nós temos aí? 21h41. Temos 18 minutos. Clica nesse ao vivo em cima. Eu aprendi isso esses dias. Clica no ao vivo aí. O que tem? Aí ele mostra quanto tempo nós já passamos. Vê? 42h27. Está ali, ó. Ah, maravilha, maravilha. Tá. Então dá para falar um pouco. Tá. Vocês precisam assistir a live número 10. Vocês precisam me chamar no WhatsApp, que aqui em cima no link da bio tem meu site, tem meu WhatsApp. E vocês precisam comprar o livro do apóstolo, porque tira todas as dúvidas. Não adianta vir depois me procurar e falar, apóstolo, concordo, discordo. Não é para mim, eu não estou nem aí. Você tem que pensar, raciocinar e chegar à sua conclusão. Porque são linhas teológicas, a gente entende isso, respeita isso. Não tem problema nenhum você pensar diferente. Agora, anticristo, gente. A palavra anticristo aparece em Apocalipse? Não. Muitos pensam enganosamente, Ricardo, pode ser surpresa para alguns aqui agora. Muitos pensam que o livro de Apocalipse fala sobre o anticristo, que é o livro do anticristo. Em algum lugar diz que a besta, ou a segunda ou a primeira besta é o anticristo? Não, nenhum lugar. Pronto. Então vamos lá, Não agora fala. Agora fala. Aí tu deu as duas chaves agora, né? Na verdade, o pessoal acha que o livro de Apocalipse fala do anticristo. Por que isso? Que há uma conexão errônea das bestas de Apocalipse com o anticristo. Não tem nada a ver. É uma cultura, é uma ideia que alguém teve, que lançou e virou. Sim, é uma interpretação teológica confusa, literalista, muito literal, de um livro que é cheio de metáforas, cheio de imagens, de figuras e de uma linguagem apocalíptica, que é uma linguagem específica, é um tipo de linguagem que, se eu não conhecer bem o Antigo Testamento, eu estou perdido, não posso interpretar. Mas a Bíblia fala de anticristo? Fala. Quantas fala vezes? 4 vezes, 4 versículos apenas. Então vamos ler rapidamente para dar tempo? Não, eu vou dar os endereços, vou falar algum. Ó, anotem, pessoal, anote aí onde fala na Bíblia de anticristo, e vocês não vão achar em mais lugar nenhum. Primeira carta de João, é tudo nas cartas de João, hein? Isso já é um sinal, tá? Só fala de anticristo nas cartas de João. 1 de João 2,18, 1 de João 2,22, 1 de João 4, do 1 ao 13, 2 de João, do 1 ao 7. Bom, por que isso? Por que isso? Porque está aí. Na verdade, o apóstolo João, ele estava ministrando num ambiente onde ele estava
ministrando o seu apostólico, o seu apostolicismo, num ambiente onde começaram a surgir a seita do gnosticismo, hoje conhecida por gnósticos, os gnósticos. Né? O gnosticismo dizia, entre outras coisas, que Jesus não poderia ter vindo em carne, porque carne é uma coisa ruim. Então não poderia ser, Deus não poderia se manifestar em carne. Então estava trazendo uma confusão no meio da igreja. Então João começa a explicar sobre esse anticristo. E na verdade você vai ler os versículos, eu vou ler alguns, talvez eu vou ler, acho que fica melhor para entender. Né? Olha só. A ideia de que a sociedade está caminhando em uma direção de uma completa corrupção e um possível líder mundial, um governante maligno, é muito comum no meio evangélico. Nós sabemos disso. Coraiola diz que é 95%. Eu já sou mais otimista. Eu acho que nós já mudamos um pouco essa figura. Mas que seja. Né? Muitos ditadores na história do mundo tentaram, de fato, fazer que isso fosse verdade. Muitos disseram que Nero era o anticristo, Mussolini, Hitler, né? E aí vai. Nós temos a Papa, já desde Lutero veio essa conversa do Papa, por isso que gerou toda uma confusão. Eu mesmo defendi essa tese durante algum tempo com muitos argumentos que eu acreditava que se encaixavam. Vai, lê antes que acabe o tempo. Eu nem sei se eu vou ler esse negócio. Eu vou pedir para os irmãos ler. Eu vou explicar. Já está anotado aí, gente. Já está anotado. 1 João 2,18, 1 João 2,22, 1 João 4, de 1 a 3, 2 João de 1 até o 7. João vai explicar, nesses 4 versículos, que essa doutrina, esses anticristos, ele vai definindo quem é o anticristo. Ele vai explicando que eles já estão em ação há muito tempo. Isso nós estamos falando do ano 60, depois de Cristo. Está escrito, gente. Vocês vão ler o versículo, está escrito isso. O anticristo está em ação desde o tempo de João. É aquele de João. Depois ele faz um versículo dizendo assim que como testar os espíritos. Como testar os espíritos. E a gente usa muito isso em libertação, não é verdade? Se confessa que Jesus veio em carne, né? E os demônios não podem confessar isso, porque eles são um tipo de espírito de anticristo. Na verdade, João está falando, ele vai falando, se você ler com calma esses versículos, você vai ver que ele está falando de um espírito de um anticristo que já está em ação. Ou inclusive aparece. Inclusive aparece algumas vezes no plural a palavra anticristos. Sim, anticristos. Anticristos. Eu vou ler. Agora vocês me provocaram. Não vai dar tempo, cara. Aí eles vão ficar com a pulga atrás da orelha. Não lê, não. Eles têm que ler em casa. Eles vão ler. Esse povo lê Bíblia. Acredite, eles leem Bíblia. Ai, Jesus. Tem que ler a Bíblia, né? Gente, enquanto o apóstolo está construindo o raciocínio lá, porque eu deixei ele constrangido, entendam uma coisa, rápido aqui. Entendam isso, que eu preciso falar. O diabo é oportunista. Sim. Então, nada impede de um religioso ser visto como anticristo, porque vai ser mais um funcionando dentro dessa cultura, dentro desse arquétipo. Tá, ok? Entendam isso, meditem muito nessas palavras. Vai lá. Sim. Então, olha só. O pessoal conecta o anticristo com a besta de Apocalipse. Essa é a grande confusão.
tem uma besta em Apocalipse 13 e tem uma besta em Apocalipse 17. Quem são, que figuras são essas? Não tem nada a ver com o anticristo. Então, fique claro para vocês, anticristo é um espírito, é tudo aquilo que se levanta contra Cristo. No caso ali, João estava ensinando sobre isso, porque o gnosticismo estava se levantando contra a encarnação de Cristo, contra os milagres de Cristo. Entende? Então, isso é o espírito de Cristo. Então, se alguém perguntar, mas então tem anticristo? Tem. Esse espírito tem, continua tendo. Sempre teve. Agora, não se trata de um homem, uma pessoa, um indivíduo, uma figura, um arquétipo que irá governar o mundo durante... A Bíblia não fala disso. Por favor, a Bíblia não fala. A Bíblia exatamente não fala disso, queridos. Então, Apocalipse 13 fala da besta. Essa besta de Apocalipse 13, durante a maior parte da história da igreja, durante até o século XIX, todo mundo ensinou, todos os teólogos ensinaram, todos os estudiosos ensinaram que era o Império Romano do primeiro século. E a besta do capítulo 17 seria o imperador Nero. Então, uma besta institucional e uma besta, né, com a figura de Nero. Por isso que a marca da besta, o 666, que não vou ter tempo para explicar isso hoje, está tudo explicado aqui, detalhadamente, tem a ver com a figura, com o dinheiro cunhado com a efígie de Nero, que o nome Nero César, né, pegado as letras para o hebraico, cada letra hebraica tem um número. Tem um número, aquilo dá 666. Então, o apóstolo João, no Patmos, na Ilha de Patmos, estava falando em códigos, então, claro que ninguém pode comprar sem ter a marca da besta, sem ter o dinheiro de Nero. Entendo assim, então não tem essa história de chip. Meu Deus do céu, é tanta loucura que não dá tempo para explicar isso agora. Né? Assim como tem a igreja é muito desequilibrada. Fala da marca da besta. A marca da besta fala 7 vezes, e Apocalipse fala também 7 vezes da marca de Deus. E você vê pregações alucinadas sobre a marca de Deus? Não, vê da marca da besta. Não, verdade. Entende? Então, sabe, é um tal de uma inversão. Eu não entendo esse medo, essa coisa do sensacionalismo sempre deu ibope, né? Porque os deixados para trás venderam 60 milhões de cópias só nos Estados Unidos. 60 milhões de cópias. O pastor, eu sou analista de marketing, especialista em neuromarketing, e a gente fala no marketing que um dos maiores gatilhos para vender é o medo. Inclusive a religião. Escassez e medo, né? A escassez e medo. Tem outros, mas o medo e a escassez são muito fortes. Então, a teologia do medo. Eu estava falando com você no WhatsApp que qualquer hora dessa vai bater gente na minha porta, aqui na minha janela, ou na tua janela aí, dizendo assim: queremos o anticristo, queremos o anticristo, queremos a grande tribulação, porque nós estamos tirando isso deles, nós estamos tirando isso da teologia, e o povo não quer. Eles querem vivenciar esse momento, né? Sem perceber, inconscientemente. Quanto tempo? Eu vou encerrar. Nós temos 5 minutos, tá? Eu vou encerrar essa live. Eu quero agradecer imensamente o convite de você, Ricardo, e ficar à disposição, né? Eu vou fazer um encerramento, depois você encerra. Eu quero deixar o nosso ministério à disposição, quero deixar meu WhatsApp, você vai lá na minha bio do Instagram, nessa bio desse Instagram tem as informações, se você precisar. Deixar o nosso ministério à disposição. Eu faço parte aqui da Academia Apostólica, é uma escola de treinamento apostólica, nós temos mais de 2.000 alunos, aqui no estado são acho que 8 polos no estado, alguns polos já se formando fora do Rio Grande do Sul, um polo iniciando no México, e nós colocamos à disposição o nosso ministério, que a nossa visão é levar esse evangelho da esperança
Eu ministro esse seminário de forma presencial, claro, agora estamos em pandemia, mas ele de forma sexta noite e sábado o dia inteiro, são 7h30, 8 horas de ministração, juntamente com um livro, né? Então, presencialmente, se os pastores futuramente se interessarem, conselho de pastores, enfim, é intenso, um seminário intenso, né? Onde tem espaço para perguntas, enfim. Então, eu quero deixar à disposição, agradecer imensamente esse convite de você e assim, uma história bem rápida, um testemunho verídico. Eu não vou dar o nome das pessoas envolvidas, muito rápido, dizendo assim, que essa escatologia pessimista, olha o que ela é capaz de fazer. Ela não mexe na tua salvação. Se você pensar diferente de mim, você não vai para o inferno. Eu costumo dizer, provavelmente você terá uma vida infernal. Porque Jesus disse que ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E essa vida em abundância não pode ser uma vida de medo. Medo de ter que escapar, medo de uma grande tribulação, de um anticristo. Veja só, um irmãozinho simples, lá do norte, remoto, lugar remoto, isso é verídico, tá? 20 anos de idade, imerso nessa escatologia de derrota, não quis estudar, não quis levar a vida para frente. Um crente piedoso, um crente salvo, porém derrotado. Derrotado. E essa escatologia chegou aos ouvidos dele de uma forma maravilhosa pela internet. Ele começou a conectar um site de um grande amigo meu, que eu quero deixar aqui indicado, que é a Revista Cristã Última Chamada. Se você botar a Revista Cristã Última Chamada, né, o editor-chefe dessa revista é o César Francisco Raimundo, é um grande amigo meu. E nós estamos fazendo agora um segundo livro juntos. Está terminando agora o livro. Vou lançar agora em julho. Nós vamos lançar em julho pela Academia Apostólica. Deixei parênteses. Então, chegou aos olhos, aos ouvidos desse irmãozinho lá remoto no Brasil, lá no cafundó de tudo, uma escatologia diferente. Queridos, com 40 anos de idade, 20 anos imerso nessa coisa, desculpe o termo, que vocês acreditam disso. Minha intenção não é ofender ninguém aqui. Eu amo todos vocês. Né? Não quero ofender ninguém. Eu quero entender que vocês entendam o seguinte: há esperança. Mesmo que a árvore for cortada, ao cheiro das águas brotará. Porque esse irmãozinho lá começou a beber disso. Hoje, 40 anos, vai dar tempo ainda. Graças a Deus que não foi tarde. Ele já está estudando, quer se formar, quer construir uma vida, quer ter isso, quer ter empresa, quer fazer aquilo. Por quê? Porque há esperança. Não vai ser tudo destruído, queridos. Não vai ser tudo destruído. Glória. Jesus aguarda que todos os seus inimigos sejam colocados sob os seus pés. Amém? Glória a Deus. Ricardo, deixei só um minuto para ti. Um minuto? Beijo no coração de todos. Minha gratidão ao apóstolo. Por favor, quem tiver dúvida, ele já deixou o WhatsApp dele, faça contato, mas não enche a paciência dele, não. Compre o livro e lê. Depois que você lê o livro todo, tiver dúvida, aí pergunta, não é? Eu digo isso, tem dúvida, compra o livro e lê. Porque está tudo explicado. O livro existe para isso, viu? E assistam a Live 10. Quer saber o que está acontecendo? Essa live é a número 20. Imagino que já teve lá atrás o que virá lá na frente. Quer saber? Link na bio, aqui em cima, ministerioricardoribeiro.com.br, tem o botão do WhatsApp, me chama no WhatsApp e fala, eu assisti a live, eu quero saber mais. Acabou, né? Tchau, Deus abençoe. Tchau, tchau.